Fala, investidor! Semaninha de fortes emoções, hein? Aqui é o Giro da Semana, onde a gente vai ver tudo o que aconteceu com as grandes notícias, os grandes indicadores, os grandes movimentos que levaram o nosso índice, a nossa bolsa, né, as nossas ações, o nosso mercado, a nossa economia como um todo a se movimentar e principalmente como é que eles vão impactar daqui para frente. Eu sou o Mário Vilas Boas, seu analista CNPI, que traz as informações de uma forma simples, descomplicada, sem economês, de uma forma que você consiga, a partir de hoje mesmo, utilizar tudo que você vai ver por aqui no seu dia a dia. Então, bora começar. Vamos para a primeira dessas grandes notícias, o primeiro fato que aconteceu na semana passada. Esse primeiro fato, na verdade, nem é tão da semana passada, uma vez que a gente viu, que a gente percebeu que 2026 já começou. E quando eu falo 2026 já começou, não estou falando do ano especificamente de 2026. Eu estou falando de um fenômeno chamado eleições. Sim, meus caros. Na semana anterior, a gente viu os dados, de pesquisa eleitoral de uma possível candidatura do atual presidente, numa reeleição, jogando lá para baixo a popularidade dele. Nessa semana continuou esse assunto, mas continuou esse assunto ligado a um outro fator que a gente vai conversar também, que é o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro, para ser julgado no STF contra possíveis crimes que ele teria cometido. Bom, isso muda completamente o cenário. Primeiro, se o atual presidente, o presidente Lula, não puder ser candidato, ou não quiser, por conta até mesmo de como está a sua situação, a gente não tem um nome da esquerda. 2. Se o presidente Bolsonaro também não puder ser eleito, na verdade ele já não poderia concorrer por um outro processo, mas se esse agravar, não tiver a anistia que ele estava querendo, enfim, se não der certo os planos dele para sair candidato, a gente não tem os principais nomes da direita, nem os principais nomes da esquerda, o que abriria um espaço para inúmeras possibilidades. Na direita já se está falando o nome do Tarcísio e o mercado tem gostado disso. A gente está vendo que a nossa economia, apesar de ter alguns indicadores bons, não está indo bem, não está trazendo confiança aos investidores. Quando a gente falar no Ibov, que vai ser o próximo assunto, a gente vai ver uma situação um pouco diferente. Mas por enquanto vamos atentar nisso daqui. Então o investidor ele está vendo a situação se tornando melhor de 2026 para frente. O principal nome que está sendo ventilado atualmente é o do governador de São Paulo, Tarcísio, que é um bom gestor, fez uma boa gestão como ministro do Bolsonaro, tem feito um bom trabalho à frente do estado de São Paulo, que hoje inclusive até ouvi um dado interessante, que os resultados de São Paulo, o tamanho de São Paulo, a população, tudo de São Paulo é uma Argentina. Você vê tanto que São Paulo, um estado do Brasil, é forte, tanto que o São Paulo ele consegue produzir muito. Mas enfim, ele estando à frente de São Paulo tem feito um bom resultado e poderia ser um bom nome para a direita. Na esquerda ainda não tem esse nome aí mais claro, uma vez que ela continua apostando que o presidente Lula vai se reeleger ali em 2026. Vamos falar logo aqui do Ibov? Acho que vai até ficar melhor aqui para gente. Deixa eu trazer aqui. Olha só, o Ibov ele fechou a semana com menos 0,8% na semana inteira, mas ele trouxe, depois de um grande ciclo de altas, sequências de altas aí, ele trouxe uma semana um pouco de correção, mas com a tendência ainda de continuar nessa região, podendo buscar até os 130 mil. Isso aqui é interessante porque, essa alta ela vem junto com a volta do investidor estrangeiro para a nossa bolsa, que toda semana está entrando um pouco de capital. Isso está querendo dizer para a gente o seguinte, deixa eu voltar aqui. Isso está querendo dizer para a gente o seguinte, os gringos, que é quem mais investe em termos globais, mas principalmente aqui no Brasil, a maior parte do dinheiro, o dinheiro de verdade mesmo, eles estão vendo a nossa bolsa, eles estão enxergando a nossa bolsa como se ela estivesse barata. E tá barata. A gente aqui no Brasil acaba tendo um sentimento mais vira-lata e não acredita na nossa própria bolsa, não acredita nesse movimento dela de recuperação. O gringo já vê diferente. Ele já está olhando as nossas empresas, sabe que aqui tem boas empresas, a gente tem um agro muito forte, a gente tem produção de commodities, de carne, de minério muito forte aqui. Eles estão enxergando isso e estão investindo para cá, comprando as pechinchas. Quem está fora tem que tomar cuidado, porque quem está fora
pode passar grandes sustos ainda, porque esse balanço, devido a nossos problemas internos, a nossa insegurança política, jurídica e fiscal, ainda pode balançar bastante a nossa bolsa. Mas os caras eles não olham em curto prazo, né? Esses caras olham num tempo muito maior, num período de tempo muito maior. Então vamos ficar de olho aqui na nossa bolsa, que ela pode ter grandes movimentos ainda, ela pode ter grandes solavancos e solavancos interessantes, né? Não estou fugindo do primeiro ponto, mas aqui a gente tem que entender esse lance aqui do Ibov. O investidor, ele não deixa para no dia da eleição, no dia seguinte da eleição, no dia 1º de janeiro de 2027, lá, que vai ser onde ele vai pegar e vai fazer seus aportes aqui na bolsa. Não. O investidor, ele trabalha com a perspectiva, ele trabalha em cima de estudos, ele faz as análises. Então ele está vendo que em um cenário onde troque o governo é bom para ele. Então ele começa a investir de agora. Ele já vai começando de pouquinho, procurando montar suas posições longas. Ele não tem pressa. Ele vai de acordo com o que o mercado vai dizendo, vai aumentando ou diminuindo a sua posição, né, dia após dia, mas já trabalhando com essa perspectiva. A gente aqui no Brasil, principalmente o pequeno, né, que espera sair o resultado, para quando sair o resultado entrar na posição, o que é errado. A gente acaba perdendo o filé do movimento. Então a gente tem que buscar as informações. E aqui é um canal onde isso acontece. Aqui a gente busca informação, eu trago vídeo para você praticamente todos os dias com assuntos de economia, aonde eu quero trazer, quero que você entenda de fato o que acontece e como se aproveitar da melhor forma. Se você não está inscrito no canal, então já se inscreve para você receber o aviso aí, né? Ativa o sininho para você receber o aviso toda vez que sair um vídeo novo por aqui. Segundo ponto que eu anotei aqui foi um fato muito legal, né? Para a gente ver quando a gente tem uma situação onde quem está à frente de um país começa a se preocupar. A gente viu, por exemplo, na Argentina, e esse assunto não é sobre a Argentina, mas só para a gente ter uma referência aqui, a gente viu na Argentina que ela passou décadas, né, sobre governos que estavam somente explorando a população, cobrando cada vez mais impostos, para poucos conseguirem, né, viver uma vida de ostentação de luxo. Parece algum lugar que eu não preciso falar o nome, mas a gente viu isso acontecer lá por décadas. Mudou o governo, entrou um liberal que começou a cortar impostos, começou a cortar, né, gastos do governo, começou a fazer corte, deixando um Estado mais leve, um Estado, né, com mais tranquilidade, um Estado que não tenha tanta gente para sustentar. E isso já gerou, por exemplo, nos automóveis, uma redução de até 30% no preço. Olha só, o argentino, então, antes ele pagava um terço a mais, né, para cada veículo, e agora se reduziu esse um terço. Não seria bom aqui no Brasil, carro custando 100 mil cair para 70? Carro que custa, nem sei se tem mais carro de 70, mas pode baixar 30 mil no preço do carro, né? Isso só tirando o pé do governo do pescoço do produtor, e sem falar de outras coisas, de alimentos, que a gente está vendo em coisas muito caras, que também é um dos pontos que eu vou falar daqui a pouco, mas isso é muito bom. Esse tópico que eu queria trazer é a respeito de uma ação que a gente está vendo, né, lá no governo americano, que o Elon Musk está junto com a turma lá, os moleques dele lá, os meninos de 20 anos, mais ou menos em média, super gênios, que estão afundados ali dentro dos relatórios, dos números, das bases de dados americanas, para poder encontrar até 2 trilhões de ralo. 2 trilhões de buracos, 2 trilhões de dólares sendo jogados fora ou sendo usados de formas indevidas ou desnecessárias, né? Já encontrou algumas coisas bem pesadas, tipo a Usage, né? Que era muito dinheiro sendo mandado para fora para sustentar blogs, né? Sustentar jornalistas, sustentar toda uma rede, né? Toda uma rede de ideais aí que nem deveria fazer parte, né, disso, nem deveriam, não deveriam ter apoio de nação nenhuma, a gente sabe que não é assim que funciona, mas esses caras conseguiram cortar aí muita grana. O que o Trump propôs? Se ele conseguir chegar na meta de 2 trilhões em cortes, 2 trilhões, e a palavra certa nem é corte, 2 trilhões de contenção de gastos desnecessários, acho que seria a melhor forma de se falar, ele vai dar um chequezinho para os americanos de 400 milhões de dólares, vai distribuir grana para o povo mesmo, né? Dinheiro esse que estava sendo usado para fins que ninguém sabe direito o que era, ou de forma indevida ou de forma ineficiente. Então, buscando eficiência do governo, deixando mais leve, seguindo o exemplo ali do Milei, governo mais eficiente, governo menos gastão, mais dinheiro para a população, mais dinheiro para investir no que realmente importa, mais dinheiro para que o país volte a crescer, né? Então a gente tem, né,
Tem o Trump, só falar dele aqui nesse início de governo dele já seria, acho que um quadro inteiro desse aqui só para falar sobre isso, né? Mas a gente também viu aquela guerra comercial ameaçando taxar todo mundo para colocar, forçar com que os países sentem na mesa para negociar. Isso, num primeiro momento, favorece sim a economia americana, né? Mas se isso não for controlado, não for feito da maneira correta, a gente pode ter um movimento contrário, que seria um movimento onde um- o produtor interno acabaria se favorecendo disso para poder cobrar mais caro sem melhorar os seus produtos, né? E a gente viu isso acontecer aqui no Brasil, naquela época que tinha a lei da informática, onde era proibido importar computadores, atrasou o crescimento do Brasil, os poucos fabricantes cobravam muito caro, absurdamente caro para um produto de baixa qualidade, né? Já atrasado tecnologicamente, e isso deixou muitos estudantes, muitos pesquisadores tendo que trabalhar com sucatas, né, para poder conseguir seus resultados, enquanto lá fora estava lá na frente. Então a gente viu que essa nem sempre é a melhor solução, mas no primeiro momento pode ser que seja sim. Guerra da Rússia também acabou sendo favorecido, né? Trump colocou para dialogar, tirou a Ucrânia da história, chamou os Zelensky lá de ditador, fez o que fez e está conseguindo também, né, trazer a paz lá para aquela região, né, que tão merecida. Eu acho que o pessoal lá não aguenta mais, né? São 3 anos já de guerra e guerra sem sentido, toda guerra é sem sentido, enfim. Outro ponto que eu quero destacar aqui, esse doeu no bolso meu, no seu, de todo mundo, que foi o preço do ovo, né? Depois do café, que é aqui você encontra facilmente aqueles saquinhos de meio quilo sendo vendido a 37, R$ 38, né? Assim, um absurdo, cafezinho, ainda mais aqui, eu moro em Belo Horizonte, tem ainda mais o cafezinho do mineiro, que adoro, o mineiro adora um café, tendo que pagar esse preço é meio doído, né? Tirar o café e o pão de queijo do mineiro, pronto, acabou-se o Brasil, né? E o café já foi pro caminho e o pão de queijo tá na mesma linha. Daqui a pouco também vão subir o leite aí e não vai ter mais pão de queijo. Apesar que vai ovo no pão de queijo, né? Que é o segundo ponto aqui, né? O ovo também, a gente semana passada, retrasada, sei lá, comprava ovo no mercado a 18, R$ 19. Agora você vai no mercado, tá 35, 38, 32 quando você contra a promoção. Tinha você recebeu um folheto, promoção de ovo, R$ 38, né? Aquelas cartelas de 30, né? Então quase R$ 2 um ovo, 1,80, um e pouquinho, né? Sei lá, alguns quebrados aí. Cada um desses ovos é muito caro, é absurdamente caro, né? E a gente sabe que tudo isso é uma sequência. A gente vê a gasolina aumenta o frete, vai aumentando as coisas uma sequência e vai ficando cada vez pior. O problema é que o salário não acompanha, né? A renda das pessoas não acompanha. A gente tem um reajuste uma vez por ano. Ou seja, então daqui a um ano a gente vai conseguir repor toda essa inflação, daqui a um ano a gente consegue, né, recompor parte, só que o governo fala que a inflação é de 4% e não é isso que a gente vê. Aluguel, combustível, alimentos, tá longe de 4%. 4% ficou muito longe da realidade aí do dia a dia do brasileiro médio, né? Que vive, trabalha, pega a condução, enfim, tudo muito caro, muito caro. E é isso que está custando o tópico 1 que a gente falou, né? Da eleição 2026, que o governo está preocupado de não conseguir ter os resultados. Um outro ponto aqui, são dois pontos aqui interessantes a gente falar, né? Mas assim, o primeiro ponto deles a gente viu um fato interessante e também acaba. Quando a gente fala de economia, não tem jeito, a gente não consegue fugir muito de política, né? Mas a gente viu um outro ponto aqui bem interessante que foi o Milei, né? Ele acabou se envolvendo num negócio desnecessário, né? O Milei ele acabou entrando numa seara que não é dele de promover uma criptomoeda e essa criptomoeda é uma meme coin, e aqui vai ficar um grande alerta para vocês. Cuidado com esse tipo de coisa. Essas meme coins, elas são meio que uma pirâmide, né? Elas não têm sentido de existir. São moedas que nascem sem razão. Elas nascem por nascer e as pessoas investem nisso na esperança de que ela vai valorizar muito rápido. E a gente sabe que ela valoriza muito rápido e desvaloriza na mesma velocidade. Então, teve uma moeda que foi lançada, a tal da... Como é que é o nome? Eita, fugiu o nome dela agora, deixa eu ver se tem aqui anotado. Libra, né? A tal da Libra.
essa moeda foi lançada, essa meme coin foi lançada, o pessoal começou a investir, aí o Milei foi no Twitter para poder falar que era um projeto bacana, que ia ajudar as pequenas empresas, tarará, 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 sem verificar isso daí. E com esse post dele, deu uma impulsionada nessa moeda, valorizou demais. Aí os detentores, os criadores do projeto, que tinham 80% de reserva dela, desovaram tudo no mercado para fazer grana e ela foi a zero. Né? Aí o Milei apagou o post, falou que também foi vítima, enfim, né? Que tentou tirar o corpo fora, mas já gerou um processo contra ele lá na Câmara. Deve também ter outros processos na esfera né, jurídica mesmo, normal, de pessoas que foram lesadas, pessoas perderam dinheiro, perderam confiança no governo, então é algo que ele vai ter que se virar para poder resolver. Vinha vindo fazendo um bom governo e era tudo que a oposição queria, era pegar uma coisa dessa para poder pedir a saída dele. Vamos ver o que vai dar por lá, né? É problema lá dos hermanos, mas né, é uma lição para que a gente e os políticos entendam, não vale a pena se meter naquilo que não é para você. Deixa esses troços para lá, foca em governar o país, foca em se atentar naquilo que a gente tem que fazer, né? Que isso sirva para os nossos também aqui. Às vezes a gente quer se meter em falar de moeda de BRICS, a gente quer se meter em guerra dos outros, a gente quer se meter, dar pitaco na vida ali, sem a gente não conseguir olhar para dentro de casa. Então, faça o dever de casa primeiro, porque nós brasileiros queremos saúde, nós brasileiros queremos educação, nós brasileiros queremos segurança, nós brasileiros queremos pagar menos impostos e ter mais qualidade de vida. É isso que a gente quer. E esses tópicos que eu falei para trás, todos acabam parando nisso. Quando você reduz os gastos, quando você fica mais eficiente, um governo mais eficiente, quando o governo gasta menos, quando o governo precisa de menos gente, quando o governo é menos assistencialista, coloca as pessoas para produzir, todo mundo ganha, né? O caminho contrário, a gente sabe muito bem o que acontece. Nossa vizinha Venezuela está aí para poder falar. Outro ponto, e esse me deixou preocupado, né? Eu que gosto de investimentos, eu que sou entusiasta de investimentos, né? Venho aqui, gasto minha energia, meu tempo para poder falar sobre investimentos para você. Foi uma pesquisa feita junto da FGV com a CVM, aonde identificou que os brasileiros, de forma geral, não. Olha, presta atenção nisso. Os brasileiros, de forma geral, não sabem a diferença entre investimentos, não sabem a diferença entre investimentos, apostas, porque é investimento, apostas e pirâmide. Né? O brasileiro entende que tudo é a mesma coisa. Isso é culpa dos influenciadores, né, que vão nas redes sociais para poder falar sobre esses golpes, né, que tem aí chamando de investimento. Então, investimento no Tigrinho, investimento na Bet, investimento em opções binárias, investimento, né, nessas coisas todas aí que não são um mercado financeiro regulamentado, né, acabam sendo, sim, grandes caça-níqueis, grandes pirâmides, como as meme coins que eu acabei de falar. Isso e o pessoal chamando de investimento quando não é. A grande parte é especulação. Outros são golpe mesmo, né? Como as próprias pirâmides. Mas a gente tem que saber entender muito bem o que é investimento, né? Que é quando você realmente investe em algo buscando retorno, não quando você especula, que também é uma coisa válida de se fazer, por exemplo, no mercado de ações, tem muita gente que especula, né? Por exemplo, o cara que está fazendo ali a operação tipo day trade, ele está especulando no mercado de que o preço vai subir ou vai cair, ele rapidamente quer oferir lucro. O cara que investe é um cara que compra ação, compra um fundo imobiliário, compra um fundo no banco, compra um tesouro direto e investir naquele dinheiro esperando o retorno. Ele vai aguardar o tempo necessário ou o tempo combinado para isso. O especulador não, ele entra rápido, sai rápido, especula, põe no bolso e tchau. Certo? Então isso me deixa preocupado, né? Isso é uma coisa que eu acho que tem que. A gente que está aí na rede social, né? Isso eu vou trazer para mim poder falar mais sobre isso. A gente tem que procurar trazer a realidade, mostrar, né, o que é investimento, porque muita gente acaba caindo nessas coisas por desconhecimento, né? E por isso que eu acho importante demais, né? Se você acha importante, fala isso aí para mim, né? Deixa aqui seu entendimento sobre investimento e sobre educação financeira, né? Ou sobre educação de investimentos aqui no Brasil, porque eu acho que é uma bandeira que tem que ser carregada. A gente tem que lutar, né? Você que está me assistindo aqui, eu sei que você já sabe um pouco mais de investimento, então identificar as pessoas que precisam desse tipo de ajuda e ajudá-las para não cair nesses golpes que é muito triste e é muito prejuízo que acaba acontecendo. O que mais que a gente tem aqui? Né?
Sim, aqui fala sobre a falta de educação financeira. Tá, nessa próxima semana a gente também vai ter um ponto, e é tudo o que aconteceu nessa semana anterior e tudo que vai acontecer na próxima semana é uma sequência de fatos. Por isso que é importante primeiro a gente fazer uma revisão de tudo que rolou para se preparar para aquilo que vai acontecer. Nessa semana, o nosso foco principal vai ser sobre inflação. A gente viu janeiro com a inflação muito baixa e agora a gente tem novos indicadores saindo aí, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Né? Esses indicadores eles vão trazer para a gente, né, como é que está a real situação. A gente viu a última vez, últimos dados sobre inflação no Brasil vindo mais baixos, porém, né, uma coisa que muito, não ficou muito clara, assim, não ficou muito na divulgação do dado, quando a gente vê somente o número, é que a gente tem, né, deixa eu até pegar aqui o que vai, do indicador que vai ser nosso. A gente teve uma distribuição de lucros, né? Não foi lucros, é a distribuição dos royalties lá de Itaipu, que baixou muito o preço da energia elétrica. Então, com isso, teve menos. A energia elétrica aliviou muito, né, a inflação, não mostrando a realidade. Como eu já falei mais cedo, do café, do ovo. Esqueci até de falar do cacau, que vai ser o próximo produto que a gente vai ver aí um preço absurdo. Ovo de Páscoa, esquece, né? Ovo e chocolate, duas coisas que estão caríssimas. Então vai ter ovo aí que preços absurdos. Apesar que eu nunca vi muito sentido no ovo de Páscoa, não, mas tudo bem. Então a gente vai ter que ficar prestando atenção para poder ver, né, como é que vai vir nessa próxima dado de inflação, porque dado de inflação, pelo menos alimentos, está uma coisa absurda, e esta inflação ela traz, né, os prejuízos que a gente conhece muito bem. Então vai vir o IPCA 15 na terça-feira, e esse dado vai ser uma prévia, os primeiros dias de fevereiro já deve trazer, né, algum susto aí, né, para a gente, né, um susto de realidade, se esses números vierem da forma correta, né, é isso que a gente quer ver. Nos Estados Unidos, cadê o dado dele aqui? Na sexta-feira também tem o dado de inflação americana. A gente sabe que tanto os Estados Unidos quanto a China, eles acabam exportando inflação. E isso é muito ruim. Né? Então, se a inflação vem alta lá, pode ser que ela saia contaminando o restante do mundo também. Temos dados de balanço de diversas empresas. Dentre elas a Petrobras, se não me engano, na quinta-feira, mas tem muita empresa soltando seus dados. Toda vez que as empresas soltam dados, isso impacta diretamente na bolsa. Né? Bons resultados e principalmente perspectivas de bons resultados futuros acabam incentivando aí a turma dos investimentos. Então vamos ficar de olho nisso também. E por último, a gente tem um dado de emprego. A gente viu o CAGED, esse é um número que está vindo bem aqui no Brasil. Mas tem detalhes e sempre tem os detalhes, né? Quando se coloca nesse dado, quantas pessoas estão empregadas no Brasil? Você retira as pessoas que não estão buscando emprego e a gente tem 35 milhões de pessoas lá no Bolsa Família, né? Então a gente tem um número irreal. Mas dentre as pessoas que estão buscando emprego, a gente tem um número muito baixo de desempregados, né? Então não tem muito aonde continuar crescendo, a não ser dentro da própria esfera do Bolsa Família, que aí o governo criou uma arapuca para si mesmo, uma vez que esse pessoal não está afim de trabalhar, já que tá ganhando ali do governo, né, tranquilamente, sem precisar trabalhar, e a gente precisa de mais mão de obra para poder continuar crescendo. Então, não sei qual vai ser a solução, né? Vamos ver os próximos passos. Se você está acompanhando até aqui, todos os dias eu faço uma leitura, né, chamada Antes da Boletada, que eu coloco nas redes sociais como um todo, para você ver o que vai acontecer naquele dia. Então acompanhe dia após dia essas previsões, e aqui no sábado, hoje foi feito no domingo, mas normalmente sai sábado, esse quadro aqui mostrando o que aconteceu, como é que você pode se preparar. Então já se programa para estar assistindo todos os dias esses vídeos aqui mesmo no canal, né? Se inscreve se você não for inscrito, porque vai estar sempre, né, atualizando o que está rolando, além de muitos outros tipos de conteúdo para você melhorar os seus investimentos. Minha missão aqui é descomplicar esses investimentos, fazer com que você consiga por si só, né, encontrar as melhores oportunidades, entender o que acontece no mercado, sem essa de colocar aí muito economês, sem essa de complicar a comunicação. Vamos falar da forma fácil, simples, que todo mundo consegue entender, certo? Mas é isso, meus queridos. Uma ótima semana para vocês e a gente se vê o tempo todo juntinhos aqui. Dá uma olhada aqui na descrição que tem bastante conteúdo também para você. Valeu!